Olá, aqui quem fala é Lucas Maluf e eu estou aqui para lhe apresentar uma planilha para que você tenha um maior controle das suas finanças pessoais, para que você consiga planejar melhor a sua vida financeira, saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, para onde está indo o seu dinheiro e assim conseguir ter uma vida cada vez mais saudável financeiramente. Tudo bem? Começando então com esse primeiro bloco, que é o bloco das receitas. Então, tudo aquilo que é fonte de renda, você vai preencher nesse primeiro espaço aqui, ó. Então, eu coloquei alguns exemplos, que pode ser salário, aluguel, pensão, férias e outras. Essa parte aqui você pode ficar à vontade para preencher qualquer situação que você deseje que se encaixe para a sua realidade, tudo bem? Então, imagine aqui que eu ganho R$ 1.000 de salário, tenho um aluguel de R$ 500 e alguma outra fonte variável aí de, vamos colocar aqui R$ 300. Então imaginem que eu ganho aqui no total, ó, que já vai aparecer aqui, ó, R$ 1.800. Essa é a soma das minhas receitas. Descendo um pouquinho mais, lembrando que nós estamos aqui na coluna de janeiro, primeiro mês do ano, nós vamos para os blocos das despesas. Então vocês podem ver esse primeiro bloco de despesas, que são os valores fixos. Aplicações financeiras, acredito que esse é o grande segredo dessa planilha. Eu coloquei em primeiro aqui. Por quê? Porque nós temos que entender que as aplicações financeiras, elas devem acontecer mensalmente e elas têm que fazer parte do nosso gasto, dos nossos, na verdade, das nossas despesas. Então, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar é aplicar o nosso dinheiro. Quanto da nossa renda que nós vamos aplicar todos os meses? Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei R$ 1.800 a soma total de receitas, eu vou colocar aqui 10%, eu vou destinar para alguma aplicação financeira, R$ 180. E aí eu trabalho com o resto. Então, agora sim eu vou começar a pagar as minhas despesas e as minhas contas. Então, primeira questão, quanto que eu vou aplicar? Então, continuando mais para baixo aqui um pouquinho, então aqui ó, com relação à habitação, o que eu posso colocar aqui de aluguel, condomínio, prestação de imóvel, seguro, diarista, mensalista. Aí nós passamos para transporte, para saúde, para educação, para imposto. Lembrando que esses campos você pode incluir ou excluir o que você quiser. Tudo bem? Então aqui, ó, como a questão aqui é dar alguns exemplos. Então vamos imaginar que eu tenho um aluguel de R$ 300, no transporte, uma prestação de carro de 200, na questão da saúde, meu plano de saúde, R$ 150. Para a educação, eu faço um curso mensal de R$ 100. Eu tenho um gasto de IPTU de R$ 50, IPVA de R$ 50, imposto de renda mais R$ 50. Apenas números aqui para exemplificarmos. Tudo bem? Descendo um pouquinho mais, ó, nós já temos o total das despesas fixas, R$ 1.080. Tudo bem? Descendo um pouquinho mais, nós vamos para o próximo bloco, que são as despesas de valores variáveis, de novo, por categoria aqui, ó, habitação, transporte, alimentação, saúde, alguns exemplos que eu coloquei aqui, tudo bem? Então, vamos imaginar que eu gasto de água R$ 20, de transporte eu vou colocar aqui mais R$ 100, de combustível, alimentação no mercado mais 150 e por aí vai. Cuidados pessoais, animal de estimação, linhas de crédito. Aqui já dá um total das minhas despesas variáveis. Descendo um pouquinho mais, as despesas extras. Então, se eu tenho alguma despesa que aconteceu em janeiro com o meu carro, vamos imaginar que eu tive alguma manutenção que custou R$ 30. Pulando aqui a parte de educação, vamos para o lazer. Eu fiz uma viagem e gastei R$ 120. Fui para um restaurante e gastei mais 80. Aqui são despesas extras, né, que podem acontecer ou não. Depende aí do meu comportamento no mês. Já dá um somatório aqui das despesas que aconteceram aqui extras. E aí nós caminhamos aqui para uma visão geral dos nossos gastos, né? Então, quanto que eu gastei com investimento, com habitação, com transporte, com saúde? Aqui ele me dá uma relação dos gastos de uma forma geral, que no total deu 1.580. Descendo um pouquinho mais, ele vai somar com as despesas, ele vai, na verdade, mostrar o que é despesa fixa, o que é despesa variável e o que é despesa extra. Tudo bem? Então, eu tive R$ 1.800 de receita, o total de despesas 1.580, sobrou
de saldo final aqui no mês de janeiro, R$220. E qual que é o grande segredo? Antes de falar do grande segredo, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Se eu tivesse gasto, por exemplo, com um show de R$300, olha só que interessante. Ele já vai mudar a cor aqui do meu saldo final. Então, eu acabei gastando mais do que eu ganhei no mês de janeiro. Então, se eu ganhei mais do que eu gastei, ele fica normal aqui, fica com a cor branca. Se eu gastei mais, ele já vai acender aqui a luz vermelha. Tudo bem? E o grande segredo para a gente utilizar, o porquê de a gente utilizar uma planilha como essa, é para a gente entender exatamente para onde está indo o nosso dinheiro e o quanto que é o nosso gasto mensal. Qual que é o total do nosso gasto? Então aqui eu tenho um gasto de R$1.880. Então a partir disso eu começo a traçar estratégias de investimento, assim como eu já coloquei aqui na primeira linha dos gastos, né? Quanto que eu vou aplicar todos os meses. Então, eu coloquei aqui R$180 no mês de janeiro. E o quanto que eu estou gastando por mês. Por quê? Porque existe um grande objetivo, quando a gente fala de educação financeira, que é a reserva de emergência, o nosso colchão financeiro. Então, nós precisamos ter esse valor aqui de quanto nós gastamos por mês e multiplicarmos esse valor por pelo menos 6 meses. Tudo bem? Então, para fazer uma conta, para arredondar aqui, eu vou colocar mais R$120 de gasto aqui. O total de despesas, então, nesse mês, deu R$2.000. Então, para eu ter uma reserva de emergência, para eu ter uma segurança, caso aconteça alguma emergência, caso eu perca as minhas rendas, o meu emprego, eu ter aonde eu me socorrer, aonde eu tirar dinheiro, eu vou juntar esse valor aqui, eu vou multiplicar esse valor que eu gasto por mês por pelo menos 6 vezes. Então, 2.000 vezes 6, R$12.000. Esse é o primeiro objetivo que eu preciso ter em mente para acumular e formar o meu colchão de emergência. Caso aconteça alguma coisa, caso eu não tenha mais emprego, eu consigo me manter por 6 meses. Então, eu consigo manter os meus custos de vida por 6 meses. Ah, mas eu posso multiplicar isso por mais meses? Pode. Isso fica a seu critério e você vai determinar um valor de meses que você se sente mais confortável. Tudo bem? Então, basicamente, essa foi a explicação dessa planilha. É muito simples, prática, mas extremamente importante para que nós tenhamos uma vida mais organizada e uma visão de onde nós queremos chegar com relação às nossas finanças.